Bem, então, como foi falado semana passada, né, pela professora Heloísa, a gente já falou um pouco sobre hortas de uma forma geral, mas levando mais em consideração aquelas hortas realmente na quais a gente faz, né, em espaços, digamos assim, em terrenos maiores, né? Hoje, a nossa ideia é levar em consideração, né, os espaços bastante limitados, né? Inclusive o uso de recipientes, pensando aí em quem mora, né, em apartamentos ou que tem um espaço bastante limitado, mesmo que mora em casa, né, que tem um espaço bastante limitado. Então aí, né, muitas vezes, né, quando a gente pensa numa horta, né, a gente pensa, embora ela seja considerada sempre de um terreno não muito extenso, esse slide é da semana passada, né, nem sempre isso é possível. Por quê? Porque justamente, né, com a urbanização, por exemplo, aqui a gente vê bastante isso no Brasil, né, com a urbanização, né, crescendo sempre, cada vez mais a população, né, nesses centros urbanos, sendo que a alimentação, né, a demanda por alimentos saudáveis, ela é sempre a mesma e, na verdade, a demanda por alimentos saudáveis no comércio, ela vem aumentando bastante, justamente porque o êxodo rural ele diminuiu um pouco, né, a produção, né, do próprio alimento nesse sentido. Então, cada vez mais, né, a demanda comercial por hortaliça, né? E a gente pensa, né, que o setor de hortas, principalmente hortas urbanas e hortas caseiras, ele vem, não, um minuto, pessoal, que agora vai acabar a bateria. Ele vem aumentando, né? Então, com essa urbanização, pensando nesse sentido, que cada vez menos, né, os espaços eles vão diminuindo, há uma tendência. Peraí, só um pouquinho. Há uma tendência. Agora, então, voltando aqui, agora vocês estão me ouvindo, agora nós vamos conseguir terminar a aula assim, vai até o fim, Tudo tá? perfeito. Então, tá bom. Então, ali, né, como eu já falei para vocês, eu não sei se vocês ouviram da primeira vez, né, e é uma tendência, digamos assim, da utilização desses espaços ociosos, né, não ociosos, mas que podem realmente ser utilizados para o cultivo vegetal, né, não só muitas vezes, né, por exemplo, nas sacadas e tudo mais, mas há também uma tendência que vem aumentando bastante, né, com a verticalização do cultivo, que é justamente a utilização de recipientes reciclados, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode ver com cano de PVC, né? Não necessariamente, né? Ele precisa ser, né, reutilizado. Obviamente, ele pode ser, né, o novo também, mas há uma tendência à utilização de garrafas PETs, utilização de vasos, utilização de outros materiais, né? Justamente pensando na ciclagem desses materiais e dar um reuso, né? E reutilizar esses materiais para algum fim benéfico, né? Então a gente tem essa tendência também, né? E aqui mostrando também um espaço no qual a gente utiliza nesse lado esquerdo, né, no qual a gente utiliza recipientes, né, em uma forma maior, então aqui essas caixas com o substrato, né, com o solo, né, inclusive aqui a modificação do microclima para algumas plantas, né, para adaptar esse microclima, então, para conseguir fazer o cultivo. Eu acho que a professora Heloísa, eu vi pelas imagens que ela passou semana passada, que ela falou um pouquinho do cultivo protegido, né, que é a utilização aí de casas de vegetação, né, vulgo estufas, então assim, ou se não um telado, né, para diminuir o calor e radiação, né? Então a gente pode também mudar o microclima para essas plantas, mesmo utilizando pequenos espaços, né? Pensando nesse sentido, né, como produzir com qualidade, né? Sabendo que, né, a gente fala muito em plantio comercial, eu mesma, né, falo nas minhas aulas sempre em plantio comercial, friso bastante, né? Será que o produtor, né, que está fazendo isso em pequeno espaço, ele consegue competir, ou digamos assim, ou produzir com qualidade, assim como um produtor, né, comercial, que tem um espaço maior, que tem uma radiação maior chegando na planta? Né, isso depende. Por quê? Porque a produção de sucesso, ela depende basicamente de três fatores, né? O primeiro fator, ele é ligado à genética da planta. Então, que tipo de planta a gente está plantando, né? Obviamente, se a gente está plantando no tempo certo também, por exemplo, agora, né? Começando o inverno aqui em Palotina,
né? Aí em Curitiba, possivelmente vai estar um pouco mais frio, né? Porque é uma região mais fria, né, do que aqui. Então, assim, qual hortaliça eu vou produzir nesse momento? Será que esse momento é o momento de plantar, por exemplo, melancia ou alguma abóbora, né? Bem, essas hortaliças estão descartadas nesse momento. Então, qual hortaliça produzir? Ah, alface é bom para inverno. Beleza, né? Que tipo de alface? Né? Existem várias cultivares no mercado. No mercado brasileiro, a gente tem muita cultivar de alface para verão também, né? Porque é o mercado que a gente mais demanda, né? Alface no verão. Né? Será que eu vou utilizar semente ou muda? Também depende, porque se essa muda ela vier com qualidade, a gente tem que pensar que a gente já economizou 20 e poucos dias de cultivo, né? Porque, por exemplo, uma muda de alface, em um viveiro com condições ótimas, ela vai demorar uns 25 dias para ficar pronta, de 25 a 30. Né? Então, se eu comprar a muda ali na casa agropecuária e plantar, eu estou economizando 25 dias de cultivo, tá certo? Né? Na produção de alface. Então, muitas vezes, né, para a gente não é tão interessante plantar e fazer semeadura direta. Então, a gente tem que avaliar sempre, né, antes de realmente, né, só sair plantando. Né? Segundo fator do qual depende o nosso sucesso da produção, fatores climáticos, que são aqueles fatores externos à planta. Na semana passada, a Heloísa falou bastante sobre nutrição, falou sobre adubação, solo, né? A gente sabe que os nutrientes, eles são importantes de uma forma geral, alguns mais, alguns menos para a planta, né? Então, nesse sentido, né, a planta ela não cresce realmente se não tiver nutriente, se não tiver água, e vocês vão ver ali outros fatores climáticos, né, que são de importância à planta. Né? Então, além da genética, a gente precisa que esses fatores externos eles estejam ok, né? E os tratos culturais, que é o manejo de pragas, manejo de doenças, manejo de plantas daninhas e outras necessidades da planta, como, por exemplo, né, o tomate, vamos dizer assim. Eu preciso desbastar, né, tirar os galhos, né, quando ele tem um crescimento que a gente chama de crescimento do tipo moita, né, que é o crescimento determinado, então ele começa a soltar ramificações laterais, e muitas vezes. Então, algumas vezes nós precisamos diminuir essas ramificações para que eu consiga produzir tomate do tamanho ideal. Então, são esses tratos culturais específicos da planta que também devem ser realizados, né? Algumas plantas demandam mais, outras plantas demandam menos, né? E algumas basicamente não demandam tratos culturais nesse sentido, apenas o manejo de pragas, doenças e plantas daninhas. Mas esse sim, né? Independente do espaço que a gente estiver cultivando, a gente vai precisar ficar atento, né? Porque não é interessante chegar no final da nossa produção com as folhas doentes, as folhas manchadas, né? Muitas vezes não tem problema em se alimentar daquelas folhas, mas elas não ficam, né? Digamos assim, com aquela atratividade no prato que a gente gostaria que elas tivessem, né? Então, como a gente falou, né? Pensando em pequenos espaços, vamos pensar em qual plantas implantar. Hortaliças herbáceas, a gente aprendeu semana passada, né? O que é, a professora falou semana passada. O que são hortaliças herbáceas? Que são aquelas da produção de folhas, né? Hortaliças tuberosas, no quais a gente engloba os tubérculos, ou as raízes, né? Os tubérculos, como por exemplo a batata normal, né? A batata inglesa, as raízes, como por exemplo a cenoura, o rabanete, né? A beterraba, né? E as hortaliças fruto, que são aquelas que são, né? Como o tomate, como o quiabo, como a abóbora, né? Então, quais hortaliças preferivelmente a gente implanta em pequenos espaços? Quando a gente fala em plantas envasadas, tá certo? No qual eu não tenho uma disponibilidade de canteiro, ou não tenho disponibilidade, né? Ou não tenho muita iluminação chegando, né, para essa planta, a gente prefere implantar plantas herbáceas. Então, vamos ser a nossa primeira escolha. Eu vou começar agora com uma horta aqui na minha sacada. Né? Eu, por exemplo, eu moro em apartamento aqui em Palotina. Vou começar com uma horta na minha sacada. O que eu vou, né, cultivar primeiro? Hortaliça herbácea. Por quê? Primeiro de tudo, o ciclo dela é mais curto. Se eu comprar uma muda de alface hoje na casa agropecuária e plantar, com 25, 30, 35, dependendo da luminosidade,
né? Dependendo de como estiver a fertilidade do meu solo, 40 dias no máximo eu tenho alface pronto para comer. Então, um ciclo mais curto, né, eu tendo a ter menos, digamos assim, fatores negativos. Vou ter menos praga, né, a planta vai ficar menos tempo ali, né? Então, nesse sentido, tenho menos problemas com plantas que têm ciclo mais curto. Segundo caso, as hortaliças herbáceas elas são menos exigentes em estratos culturais, né? Então, por exemplo, eu que tenho pouca experiência com hortaliça, vou começar com hortaliça herbácea por quê? Se eu vou comparar, por exemplo, com tomate, como eu falei, fazer desbaste, fazer capação, poda, muitas vezes começa a complicar demais. Então, assim, menos exigente em tratos culturais, fica mais interessante a iniciar uma produção por aí, né? E além de tudo, elas são mais adaptadas às condições de luminosidade, né? Como já usando o tomate mesmo, né? Ele é uma planta de sol pleno. O que isso significa? Que o tomate ele tende a diminuir a produção quando ele não tem boa luminosidade chegando nas folhas, né? E geralmente em ambientes, né, como por exemplo sacadas ou nas laterais da casa, eu tenho meio dia de sol. Tá? Então, muitas vezes, para algumas hortaliças, fruto não é o suficiente, porque elas são hortaliças de sol pleno. Tá? Então, como por exemplo, o alface, a rúcula, elas conseguem, né, fazer fotossíntese com menos lumens, que é a unidade de medida de luz que chega às folhas, né? Então, com menos lumens, ela consegue fazer uma fotossíntese, ela consegue crescer e se desenvolver. Então, né, por isso é mais interessante iniciar a produção com hortaliças herbáceas, né? Posso plantar outros tipos de hortaliça? Pode, tá? Mas isso vai depender de alguns outros fatores, a gente já vai ver mais para frente, né? Considerando os fatores climáticos, né? Como, por exemplo, luz, temperatura, umidade e alimentos, a gente também considera o tempo. Eu gosto de falar que o tempo também é um fator climático. Na verdade, ele não é um fator climático, o tempo é um fator isolado. Mas, quanto menos tempo, menor o ciclo dessa hortaliça, melhor de se produzir, mais vezes eu consigo produzir no ano e menos suscetível ela está ao ataque de pragas e doenças, tá? Porque muitas vezes uma planta que está ali exposta, vocês concordam comigo, num ciclo de 120 dias, né? Se eu tenho uma praga que tem um ciclo de 30 dias, eu tenho 4 ciclos da praga em um ciclo da hortaliça, né? Se a minha hortaliça tem 25 dias de ciclo e a minha praga tem 30, eu não, a praga em si ela não consegue nem ovopositar em um ciclo da hortaliça. Então, por isso é mais fácil de fazer o controle de pragas e doenças em hortaliças com um ciclo mais curto, né? Nutrientes no solo, que é o alimento das nossas plantas, nem só de sol e água ela precisa, né? Para transformar essa luz solar, digamos assim, né, em carboidratos, né, em materiais de reserva, né, proteínas e tudo mais, ela precisa que os nutrientes estejam disponíveis no solo para ela, para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, por isso, eu preciso realmente que ela esteja adubada adequadamente e que eu tenha um substrato adequado para o mesmo, né? Água no solo, né? Eu dependo de umidade. Então, esse solo ele deve ser bem drenado, né? Eu vou falar um pouquinho de solo depois, né? Tomando certos cuidados, porque umidade demais é tão prejudicial quanto a falta de umidade. Então, se eu dou muita água para a planta, encharco esse solo, realmente a planta ela pode morrer afogada, literalmente. Por quê? Porque eu ocupei todos os meus espaços, todos os meus poros de oxigênio, né? Nesse meu solo com água, né? A água muitas vezes ela não tem muito para onde percolar, porque eu estou falando de um é, de um vaso, né? Ou se não de um outro recipiente, que às vezes, né, nem furado ou com furo inadequado embaixo para escorrer essa água ele tá. Então realmente eu posso afogar essa minha planta, né? Temperatura. Eu devo, né, avaliar a questão da temperatura e plantar as minhas hortaliças de acordo, né, com
a época mais interessante. Semana passada, né, a professora até apresentou uma tabelinha sobre hortaliças de clima ameno, hortaliças de inverno e hortaliças de verão. Por exemplo, alface. Alface legal plantar agora, ótimo, né? Rabanete, beleza. Mas será que no verão aqui em Palotina, plantar rabanete em dezembro é legal? Poxa, Palotina é calor, calor de verdade. Então, assim, né, às vezes é demais. E um dos fatores mais importantes quando eu falo em hortas e pequenos espaços é avaliar a questão da luz, né? Por quê? Porque nem sempre a quantidade de luz que está chegando ao local que eu quero implantar é o suficiente, né? Então, o local escolhido, ele deve ter no mínimo de 4 a 5 horas de sol por dia, tá? Porque senão não vai ser o suficiente para minha planta crescer e se desenvolver, tá? Porque quando eu tenho uma planta e estou cultivando uma horta, eu quero que ela se desenvolva para que eu consiga colher esse produto, né? Diferente muitas vezes quando a gente tem uma flor dentro de casa, né? Que a gente não espera que ela se desenvolva, ou se ela tiver um desenvolvimento lento, não tem tanto problema, tá? Então, por mais que, por exemplo, ela consiga fazer fotossíntese, aqueles lumens que chegam à folha dela, né? Ela não precisa fazer fotossíntese para se desenvolver, né? Realmente, ela está fazendo para sobreviver. Então, assim, tá ok. Agora, quando eu tenho interesse em produzir uma horta de produção de tempero ou de produção de hortaliça, eu preciso ter luz suficiente para o crescimento dessa planta. Então, é no mínimo de 4 a 5 horas de sol por dia, tá? Não pega sol, tem que adaptar, tá? Então, como eu falei para vocês, né, quando a gente fala em hortaliças, né, dos vários tipos de hortaliça, as menos exigentes nesse sentido, tá certo? Que precisam de menos sol direto, menos luz direta, realmente são as folhosas, tá? Então, todas as folhosas, por isso que é muito comum a produção de tempero, produção de manjericão, produção de salsinha, né? Produção de alface, né? Justamente porque são folhosas, então elas têm menos exigência. Aqui a gente já vê uma pimentinha. Opa, pimentinha já começa a complicar, né? Aqui hortaliça fruto. Mas você não falou que não dava? Pode implantar hortaliça fruto? Pode. Depende, né? Vai depender, né, da exigência em luminosidade, que a maioria, né, tem bastante exigência. Então, muitas vezes, onde você está, né, onde você está colocando essas hortaliças, você tem uma quantidade maior de luz por dia, né, umas 6 horas, ou enfim, mais horas de luz por dia, então ok, né? E como eu já falei, os pratos culturais, eles são muito maiores. Então, aqui, ó, esse tomate aqui, ó, né? Aqui vocês não conseguem ver direito, mas ele já foi desbastado, foi tirado folha, né? Foi tirado ramos laterais. Então, realmente, teve aqui, né, a mão de obra, no qual a pessoa tinha conhecimento na produção de tomate, né? Então, ela depende mais dos pratos culturais, né? E tubérculo e raiz, dá para implantar? Também depende, né? Um dos maiores problemas de implantar tubérculo e raiz é justamente a profundidade, tá, do recipiente utilizado. Então, por exemplo, eu coloquei aqui essa cenoura, né? A cenoura aqui está com 22 centímetros. Então, além dessa raiz aqui, né? A cenoura ainda tem, né, um pouquinho da raiz primária a mais. Então, aqui para baixo, eu preciso de um recipiente de no mínimo 40, digamos, 40 centímetros de altura, tá? Então, eu vou precisar de recipientes muito maiores para produzir, muito mais compridos nesse sentido, por exemplo, se eu for produzir cenoura, né? Então, assim, e também depende da própria drenagem do solo. A gente tem um problema bastante sério com o recipiente, que é a compactação desse solo. A gente vai lá e rega com água todo dia, né? E essa terra parece que ela vai assentando, parece até que ela vai diminuindo dentro do vaso. E isso é porque vai diminuindo os poros, os macroporos e tudo mais, e isso vai compactando esse solo, tá? Então, o que que a gente vê? Vamos plantar, beleza. Arrumei um vaso aqui super, né, alto e coisa para plantar cenoura, mas o que acaba acontecendo? Desculpa. O que acaba acontecendo? Acaba que ele não é,
né, suficiente. Por quê? Porque acabou compactando esse solo e a cenoura vai acabar ficando retorcida. Então, a gente tem alguns problemas com raízes, né, quando a gente trabalha de forma envasada, né, como vocês podem perceber aqui. Dá para plantar, como eu falei, dá. Então, escolher recipientes maiores, né, não só em altura, mas também em largura, né, cuidado com a água, cuidado com a compactação do solo, tá certo? Então, sempre que a gente for escolher esse tipo de hortaliça, né? E como eu falei para vocês, a importância da luz, né? Tá, beleza, mas você falou ali que precisa receber luz, mas como que eu vou perceber se a minha planta está recebendo o tanto de luz suficiente? Eu aqui em Palotina coloquei as plantas aqui na minha sacada. Como que eu vou saber? Existe uma regrinha, existe um fenômeno que acontece com as plantas, né? Por causa um hormonal, tá? O sol, além de propiciar a fotossíntese para a planta, ele também quebra alguns hormônios, tá? Então, a auxina, esses hormônios, que é um hormônio do crescimento, que faz o alongamento dos entrenós. O que é o entrenó? É a distância entre uma folha e outra aqui, ó, vocês estão vendo, né? Essa é uma suculenta, mas eu achei legal porque ficou super, super didático aqui, ó, tá? Então, se eu tenho esse hormônio presente, meus entrenós eles vão ficando cada vez mais longos, tá? Com o sol chegando na planta, esse hormônio ele é quebrado, tá? E os entrenós ficam normais, que é o caso dessa suculenta aqui do lado, tá? Então, uma das formas de perceber que estão chegando muito pouca luz, tá certo? Que a iluminação não está sendo suficiente. Lógico, é perceber que essa planta ela não está crescendo adequadamente, que ela não está se desenvolvendo. E outra é que causou esse estiolamento, essa elongação. Olha aqui essa plantinha de alface. Além das folhas, né, estarem com os entrenós mais longes um do outro, né, você pode perceber também, né, que esse caulículo da planta, vamos chamar assim, ele também está bastante fino, né? Isso também, tá, demonstra que a planta está recebendo pouca luz, tá? Existem outras coisas sutis que a gente percebe, principalmente com plantas de interior, e isso com floricultura. Elas tendem a ficar com as folhas mais abertas, né? Tendem a entortar as folhas para um lado. Então, assim, mas é bem mais sutil de se ver. Quando a gente está produzindo, mais para o lado mesmo de produção e desenvolvimento de plantas, né? Isso começa a ficar mais escancarado mesmo. Esse alface aqui, ó, ele parece uma planta molenga. Sabe aquela planta que não tem substância? Então, ele tá meio molenga mesmo, tá? Então, isso daqui é causado pelo estiolamento, tá? Isso daqui é falta de sol, falta de luminosidade na planta, tá? Então, se vocês estiverem produzindo na sacada a planta de vocês começar a tombar puladinho, pode saber que talvez está faltando luz para elas, tá? Às vezes a gente acha, ai, tô colocando muita água, a planta está crescendo demais e não está dando sustentação. Não, tá? Falta de água ou excesso de água, eles dão outros sintomas, tá? Por exemplo, pouca água a gente vê murcha, tá? Então, por exemplo, as plantas elas chegam num estado murcho, né? Ali vocês podem ver que é que a gente chama de uma murcha normal, né? Caso você regue elas, quando elas ainda estão no estado de murcha comum, se você voltar a colocar água, ela vai voltar a enturgecer as folhas, né? Mas chega num ponto que a gente chama de murcha permanente também, que não tem retorno, né? No qual as folhas ficam quebradiças, que não tem a quantidade. Pode colocar a quantia de água que vocês quiserem, que é a murcha permanente, né? Infelizmente, nós vamos ter que tirar essa planta daqui e colocar outra. Acho que eu vou adiantar isso também. Muitas vezes falam assim, me perguntam, né? Ah, mas se eu tirar essa planta daqui, eu posso pôr outra aqui? Pode, você pode usar o mesmo solo, tá? Pode sim, tá? Lógico, né? Tem um número limite, né? Você não vai usar o mesmo solo por anos, né? 5, 6 anos, digamos assim. Mas 2 a 3 vezes, né? Você pode plantar no mesmo espaço. Até porque, né? A raiz da planta anterior ela se transforma, né, em adubo, faz a ciclagem de nutrientes para a próxima planta, tá? E como perceber se a planta está recebendo muita água? O excesso de água, ele também dá murcha nas plantas. E essas plantas também ficam com as folhas amareladas.
Por quê? Como lembra que eu falei para vocês que as plantas podem realmente se afogar, faltar oxigênio para essas plantas. Nesse momento que falta esse oxigênio, tende a amarelar essas folhas, as folhas ficam murchas, tá certo? Então, assim, tem que ajustar a rega desse vaso, tá certo? Ou mesmo, né, muitas folhas ainda entram em colapso, né, elas ficam com os bordos, assim, um pedaço queimado, né, muitas vezes esbranquiçado. Isso é excesso de água, tá? Não tem muito também, né? E tem que sempre se certificar, que muitas vezes a gente pensa, não, mas eu estou dando pouca água, né? Mas quando o solo está muito compactado, que você usou demais essa terra desse vaso, e ela não tem a quantidade de poro adequada, não chega oxigênio para essa planta. A planta precisa respirar pelas raízes também, né? Então, quando ele não está com uma boa drenagem e está muito compactado, isso também acaba acontecendo com a planta, tá? E por isso é importante sempre verificar a qualidade dos recipientes, né? Realmente perceber se esses recipientes, se essa água que você está jogando em cima, ela está sendo drenada, tá? Então, assim, hoje em dia, né, como eu falei, né, a gente utiliza muito recipiente, inclusive reutilizado aqui, né, utilizando o recipiente como recipiente, né, pneu, né, no qual a gente pode utilizar. Essa foto até, depois eu vou passar para vocês, eu tirei de um livro da Embrapa e eles agora, com a pandemia, não sei se foi na pandemia, mas eles disponibilizaram esse livro online, de graça. Então eu vou passar o link no final ali para vocês, que é um link é um livro sobre hortas em pequenos espaços. Então essa foto eu tirei de lá, né? Então aqui, ó, né? Então são várias, pode utilizar aqui utilizando garrafa PET, né? E o que acontece? Muitas vezes a pessoa no anseio, e eu já vi isso várias vezes, esquece de furar a garrafa PET embaixo, né? Porque quando a gente compra esses vasinhos, eles já vêm furados. Isso serve justamente para drenar a água que está sobrando, né? Por quê? Porque se eu encher muito o vaso e não drenar essa água, eu vou afogar a minha planta, tá? Então, cuidar com o próprio pratinho também. Muitas vezes eu coloco água até na tampa aqui e até encher o potinho, o pratinho que está embaixo também, né? Para dar água bastante, digamos assim. Às vezes a gente acha que o excesso é bom, só que o excesso não é bom, não. É bom sempre na quantidade normal, né? Aqui utilizando sacos de bags, né? Inclusive tem bastante gente plantando morango nesses sacos de bags e é bem legal porque o morango ele não entra em contato com a terra, então ele sai bem limpinho, né? Inclusive é uma técnica que utilizam para a produção comercial de morango, né? A gente pode fazer isso em casa também, produzir em bag, bem legal, tá? E também não tem planta daninha. Por quê? Porque a luz solar não incide na terra, né? Se a gente pegou terra de, sei lá, pegou terra do nosso quintal ou alguma coisa nesse sentido que tem planta daninha junto, né? Se não tiver sol incidindo aqui, a planta daninha não vai germinar, né? Então isso também é legal. Então são vários aí os recipientes, né? E aqui mostrando, né, como fazer com um cano de PVC, lembrando sempre que se deve furar o recipiente, né? Então aqui o mini canteiro, lembrando que o recipiente ele tem que ser drenado, tá? Então aqui, né, independente a forma com que ele vai ser alocado, né, se vai ser suspenso, não suspenso, se vão, né, colocar em estrutura ou não, aqui com suporte, sem suporte, ele tem que ter espaço para drenar essa água. Tá? E aqui alguns tipos de horta também que eu já vi, né? Que chamam até, tem uns nomes, né, engraçados, horta do tipo serpente. Por quê? Porque a água, né? Aqui a água de irrigação, ela vai passando de um para outro. Só que o que? Cada mini canteiro desse, ele deve ter uma inclinação para que essa água ela seja drenada realmente para o próximo canteiro, né? Nesse caso aqui também deve ser furado, né, a parte inferior para que essa água ela seja drenada, tá? Então, falei de solo, né? Que tipo de solo utilizar? Muito difícil a gente pegar um solo que está pronto lá no canteiro, né? Colocar no vaso e isso dá certo. Por quê? Porque ele tende a compactar. Então, tende a afogar a planta nesse sentido. Por isso é importante que a gente faça a mistura. Inclusive, eu coloquei aqui uma mistura básica que tem, né, para cada 50 litros de terra, colocar calcário, tá? Geralmente a terra, eles falam terra de barranco. Não pegar aquela terra superficial,
porque a gente tem muita semente de planta daninha. Quando vai expor essas sementes de plantas daninhas ao sol, elas vão começar a germinar. Então, terras, né, mais profundas, elas tendem a não ter, só que elas tendem a ser mais ácidas também. E por isso a gente tem que usar um calcário para corrigir o pH, tá? Tanto de calcário, esterco, né? Aqui utilizando NPK, que é, né, um fertilizante químico, né? Então tem vários. E eu gosto também, quando a gente vai utilizar vaso, né? O que dá uma ideia, o que a gente pode fazer também é utilizar duas partes de terra para cada uma de areia, tá? Quando você vê que você tem um solo muito compacto, muito pesado, né? Aqui em Palotina nós temos solos pesados. Então, né, que o solo não é muito arenoso, tentar misturar esse solo com areia. Isso faz com que ele drene melhor essa água, tá certo? E que compacte menos, tá? Isso é bastante interessante. Então, eu sempre gosto, né, de colocar duas partes de solo para uma de água, quando o solo é para uma de areia, quando o solo é muito pesado, tá? Ou se não, esse slide eu até peguei da professora Heloísa da semana passada, então nós temos vários substratos aí, assim como nós temos os substratos para a produção de mudas, nós também temos os substratos para a produção de plantas envasadas, né? A gente pode muito bem comprar esse substrato, né? E utilizar, não é caro, né? Um saco de 25 quilos aí, até que eu me lembro, era em torno de 20 e poucos reais, então dá para utilizar tranquilo. E como eu falei, se o solo tiver, né? Não tiver compactado, você vê que está ok, você pode utilizar por mais de uma vez, tá? Então, tipo, se tá no bag, eu posso plantar duas vezes, né? Lembrando de colocar um pouquinho aí de nutriente para essas plantas entre um plantio e outro, tá? Terceira coisa, trato cultural de importância, né, seriam as pragas e doenças, né? Lógico que, quando se trata de centro urbano, né, a gente não é que não é recomendado, né? E nem se pode utilizar. Na verdade, existem inseticidas e fungicidas e também herbicidas que são para a área urbana. Inclusive, a gente tem hoje o Roundup, eu falei uma marca, não estou fazendo propaganda, né? Mas a gente tem o para uso urbano e o para uso em área agricultável, né? Na lavoura propriamente dita. É o mesmo princípio ativo? É o mesmo princípio ativo, mas a concentração é muito diferente. É o que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? O próprio SBP. O SBP, ele é uma permetrina, tá? Então, eles são deltametrina, ou cipermetrina, ou só permetrina, né? É, que são e são basicamente, né, os mesmos, um dos mesmos princípios ativos, né, cipermetrina, e um dos mais utilizados, né, na lavoura mesmo como inseticida. O que muda é a concentração, tá certo? Então, assim, existem, tá, inseticidas que são permitidos o uso em área urbana, tá? Mas eu, particularmente, né, por se tratar de uma área muito próxima à casa e tudo mais, sempre que a gente puder evitar o uso de moléculas químicas em se tratando de alimento, né, que tem ciclo curto, quando a gente fala de folhosa, a gente tem que respeitar período de carência, sempre que a gente puder utilizar componentes ecológicos, eu gosto bastante dessa utilização, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês. Dentre as principais pragas de hortaliças, de uma forma geral, né, a gente encontra os pulgões, né? Quem tem roseira em casa, quem tem crucífero em casa, tipo couve, né? Não existe uma planta de couve se não tem um pulgão junto. Então, eu sempre falo para meus alunos, né? Eles vêm junto já, né? Então, assim, pulgão é um inseto sugador, então a gente não vai ver a planta comida, tá? Ele vai colocar, ele tem o aparelho bucal dele, a boca dele, é como se fosse uma seringa, tá? Então, ele vai colocar aquela agulha e vai sugar os nutrientes da planta, tá? Então, uma das desvantagens é essa. Outra desvantagem é que ele pode transmitir algumas doenças, por exemplo, a mosca branca.
tá? Você não vai enxergar um dano direto da mosca branca, que são essas mosquinhas que ficam na face, que a gente chama de aba axial, né? A face de baixo das folhas. Então, muitas vezes tem umas mosquinhas pequenininhas, bem branquinhas voando quando você mexe na planta. Ela é uma praga bastante comum, tá? É... E ela, você não enxerga realmente o dano dela, tá? O dano maior nesse sentido é porque ela, ao sugar a planta, ela está contaminada por um vírus e ela é um vetor do vírus, né? Então ela passa esse vírus para a planta, né? Mais ou menos como acontece, né, com o ciclo da dengue nos humanos, enfim, né, temos o vetor, né? Trips, aqui nem sempre ele fica só em folhas, em flores, tá? Existem os trips verdinhos também, tá? Que ficam nas folhas. Também são insetos sugadores. Esse daqui parece que quando ele tá em cima das plantas, ele fica pulandinho assim, né? Meio pulando mesmo. Então, assim, também são transmissores de viroses, transmissores de doenças. Então, a gente não consegue ver o dano dele não é direto, é um dano indireto que a gente chama, né? Enquanto que, lógico, que o pulgão, né, como eles têm bastante quantidade, o pulgão ele é muito curioso, é um caso bastante curioso, porque ele não precisa colocar o ovo para nascer outro pulgão, ele nasce por partenogênese. Então, esse daqui, por exemplo, ele começa a dar um pulgãozinho aqui do lado, e esse pulgão, ele realmente se destaca do corpo do pulgão mãe, ele é um clone, e por isso, geralmente, o pulgão ele está em bastante quantidade, porque ele não precisa ter a fase sexuada para produzir outro pulgão. Então, por isso, né, a planta, quando o pulgão pega, ela definha, porque geralmente a quantidade é bastante grande, tá? E aqui os casos, eu coloquei dois casos bastante comuns, que são os casos que o aparelho bucal já é outro, que é o aparelho bucal mastigador, tá? Então, isso vocês vão ver a diferença. Por exemplo, aqui, ó, nas lagartas, né? Por exemplo, aqui, essa da couve, aqui, está numa couve, né? Você pode ver que ela mastiga a planta, né? Então, você vê que aconteceu aquilo. Então, você vai chegar lá e vai falar, bem, a minha planta ou uma vaquinha, né? Ou uma lagarta, ou qualquer outro desses insetos acometeu a planta. Por quê? Porque ela está comida, então você consegue ver, né? Se você vai consumir as folhas, o dano é direto, né? Você consegue ver o dano aqui. Aqui da vaquinha, ela não tem padrão, né? Ela come no meio da planta, ela come nos cantos da planta. Então, essa vaquinha é mais comum, que a gente chama brasileirinho, né? Mas tem aquela outra também que ela é mais amarelinha, com as bolinhas pretas, né? Prefere flores, então ela aparece bastante na primavera, tá? Também é uma das pragas de hortaliças mais conhecidas, né? Por aqui os ácaros, tá? Bastante comum em planta invasada. Por quê? Porque a gente não tem molhamento foliar. Quando você vai molhar uma planta, é diferente da chuva, né? Então, o ácaro acontece bastante em caso de vegetação e planta justamente que a gente tem dentro do apartamento ou que a gente tem numa sacada, no qual ela não pega a chuva. Por quê? Porque geralmente ele fica na folha, né? E ele é lavado pela chuva. Só que quando a gente vai fazer o molhamento da planta, a gente molha direto na raiz. E isso é bom, porque evita doença. Sempre que tem água parada em cima da planta, em cima da folha, tende a dar mais doenças, né? Então, se você rega o solo, você evita a doença. Só que daí pode ser que tenha um aparecimento, por exemplo, de ácaros, né? Que eles são minúsculos, você precisa de uma lupa realmente para enxergar, né? Alguns deles, como por exemplo, o rajado, né? Eles fazem inclusive essa teia em altas, digamos assim, populações, né? Mas você consegue ver ele pelo bronzeado das folhas. As folhas, eles raspam a folha. Então, as quelíceras, né, que é o aparelho dele, raspa as folhas. Ele é parente da aranha, né? Tem 8 patinhas e tudo. Raspa as folhas e, nesse sentido, né, as folhas ficam quebradiças e tudo mais. Em termos de doença, né, as principais doenças aí que a gente encontra é o ídio, né, pelo fato também de não ter molhamento foliar, que são é como se fosse um mofo, tá, nas folhas. Outros tipos de doença em manchas foliares, quando você tem um molhamento foliar mais expressivo, quando a planta fica na chuva. E um dos problemas também são fungos de raízes, tá? Que muitas vezes a gente molha a planta demais no anseio de dar água, 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 água,
né? E a gente acaba promovendo o crescimento desses fungos nas raízes, tá? Então também são doenças bastante conhecidas, né? E aqui eu trouxe para vocês algumas receitinhas. Vou passar o livro da Embrapa, que tem várias outras receitas também, mas são as mais utilizadas, então, para controlar pragas e doenças de uma forma mais ecológica, sem a utilização de inseticidas químicos, tá? Como, por exemplo, o óleo de nim, né, que você já compra pronto, tá? Nesse caso, ele não é o extrato, você pode fazer o extrato das folhas de nim, né? Mas esse daqui é facilmente encontrado nas casas agropecuárias, né? Então, você aí utiliza, né, da dosagem de 0,5 a 1 mililitro por litro, tá certo? Aplica sobre as folhas da planta, né? E ele possui atividade inseticida e fungicida. Opa. Cauda de fumo, que é um dos inseticidas orgânicos, digamos assim, né, ecológicos mais conhecidos, né? No qual a gente pega fumo picado, né, aquele fumo comum, coloca em meio litro de álcool, né? Coloca, deixa curtir aí junto com meio litro de água. Então, para cada 100 gramas de fumo, você vai fazer 1 litro dessa cauda, né? E deixa aí por 15 dias curtindo. E se você quiser utilizar ele só assim, pode ser. Ou se não, né, você pode dissolver mais 100 gramas de sabão neutro com mais 10 litros de água e misturar, colocar na mistura, né? Você pode fazer pulverização para o controle de vaquinha, lagarta, pulgão, cochonilha, né? Ele é mais repelente, digamos assim, né? Ele tem ação repelente também bastante. Então, pode ser utilizado mais para pragas, nesse caso, do que para doenças, né? Preparado com sabão, esse é um dos meus favoritos, porque ele pega muito bem pulgão, tá? Para pulgão é uma beleza. Então, quem tiver rosa em casa que tem pulgão, quem tiver couve em casa que sempre tem pulgão, esse daqui é o melhor para mim. E na verdade, você pode fazer com sabão neutro, e eu uso detergente mesmo, aquele detergente neutro amarelinho, sabe? Né? Que a gente compra o detergente, coloca, né? Em água, né? E faz um preparado e pode pulverizar direto na planta. Então, super simples, fácil e ele é bem eficiente. Eu gosto, utilizo aqui na horta, aqui na UFPR, né? Outras, né, caudas aí que a gente consegue comprar pronta aí, que também são um pouco mais elaboradas, por exemplo, a cauda cipocálcica, né, que é utilizada aí contra ácaros, insetos pragas, né, no qual a gente utiliza água, cal hidratado, né, com água aquecida, água morna, depois coloca enxofre, né, e vai adequando o volume, tá certo? Tem que guardar em local sem iluminação, tá? Para que esse produto reaja. Então, aqui mesmo a gente utiliza ou frascos âmbar, né? Os galões que são de cor preta ou de coloridos, assim, né? Ou mesmo, né, se vocês não tiverem em casa, vocês podem passar em volta um papel alumínio, né? Que também evita da luz chegar em contato com essa solução. Pode passar em volta do frasco aí o papel alumínio, tá? Calda bordaleza, que para fruticultura, né? Já falando aí, quem tiver fruta em casa, é um dos fungicidas mais utilizados, digamos assim, né? Fungicida natural também, que é feito com sulfato de cobre e água quente, né? Então, e sal virgem, digamos assim, né? Então, pode ser utilizado também e visa controlar fungo, principalmente depois que você fez poda, né? Agora nós chegamos aí no inverno, né? Começa a estação aí daqui a uns dias, né? De poda das folhas, então, das plantas, né? Então a gente utiliza a cauda bordaleza, né? Nessas cicatrizes, né? Da fruticultura aí, pode ser utilizada para evitar fungo nesses locais, né? Praoídeo, que é um dos principais fungos, aquele que eu mostrei para vocês que fica tipo um pozinho em cima da planta, né? Bastante utilizado leite cru e água, inclusive pelos produtores rurais. Então, assim, deve ser utilizado com leite cru mesmo, ele não pode ser o leite pasteurizado, tá certo? Você faz uma solução aí de 5 a 20% de leite cru com água, né, e pulveriza, tá? Então, para o ídio, realmente ele tem aí bastante especificidade e é bem bom, tá? Mas, como eu falei para vocês,
eu vou passar o livrinho da Embrapa e vocês vão poder, então, é um livro bem interessante, eu tinha comprado até a versão impressa dele, mas é um livro interessante para vocês terem como manual, caso vocês queiram. Existem, além dessas receitas, várias outras também que podem ser utilizadas, né? Quando eu falo em pulverizar, né, a gente pode utilizar esses, é, como é que fala? Esses, esqueci o nome disso, borrifadores, né? Os borrifadores que a gente tem em casa podem ser utilizados. Lembrando de sempre organizar aqui para não ficar aquele jato direto na planta, né? De ficar um borrifador com as gotículas menores, tá? Para que espalhe bem na planta. Lembrar também, né, que não precisa molhar até cair, né, tudo aquilo na planta. Borrifa um pouco, deixa uma água sobre o, as folhas, tá? Mas não precisa realmente escorrer. Ou se não, tem esses borrifadores aqui também que são baratos, né? Que vocês podem utilizar, então que são de pressão. Então você faz primeiro, você dá a pressão nele, depois aperta o gatilho e ele realmente sai com um jato, então com as gotas mais adequadas, né? Mas isso também são de 2 litros, a gente tem de 2, 5, 10, 20 litros, né? Daí começam as maquininhas costais, né? Dependendo do tamanho da tua horta, né? Mas também são baratinhos aí e tem nas casas agropecuárias, caso vocês tenham interesse, tá? Mas pode utilizar qualquer um dos recipientes que tá ok, né? Beleza. Fiz a minha horta, tudo bem, né? E aqui eu vou falar só uma curiosidade para vocês e que eu vejo bastante gente perguntando e falando, ai, os meus produtos que eu produzo em casa são orgânicos, né? Então, lógico, né? Quando a gente não usa pesticida, né, a gente tem uma tendência a falar que os produtos eles são orgânicos, né? E eu não tenho nada contra o termo, acho o termo ok, até porque, né, a gente não usou pesticida, enfim, usou em casa e não vai vender esse produto. Mas lembrando que, quando a gente for comercializar esse produto, e se acontecer de comercializar o produto, né, só trazendo aqui uma curiosidade para vocês sobre a lei dos orgânicos, né, que a última lei do Brasil de orgânico é de 2003, né, e que, assim, tem todo um conceito sobre agricultura orgânica, e resumindo, né, eu fiz um resumo aqui sobre essa conceituação, além dos defensivos, eu não posso usar nenhum tipo de agroquímico, tá? Então, a adubação, nesse sentido, ela também tem que ser orgânica, tá? Então, se eu utilizei realmente aí adubos, né, químicos, eu não posso classificar esse produto como orgânico. Lógico que quando eu estou produzindo aqui, né, estou ali, né, com os meus vizinhos, não tem problema. Mas, se eu for produzir em escala comercial, eu realmente tenho que, né, para que esse produto ele seja realmente, né, considerado orgânico, eu tenho que ficar atento a essas leis, né, e realmente, né, propagar a informação de forma correta. Então, se eu utilizei o 414-8 ou algum tipo de outro adubo que seja químico, ele não pode ser orgânico. Isso até é uma pegadinha, né? Porque muitas pessoas falam assim, ai, comprei, ou se não, ai, estou produzindo alface hidropônico e orgânico, né? O alface hidropônico, ele nunca vai ser orgânico, para começo de conversa. Justamente porque os sais solúveis que você utiliza na água da hidroponia, né? Eles são químicos, 100% químicos. Então, o alface hidropônico nunca vai ser orgânico. Ele pode ser livre de pesticidas, mas ele não vai ser orgânico. Né? Isso é só uma curiosidade. Aqui eu ia falar sobre alguns, né, resíduos de agrotóxico em alimentos, o porquê que isso acontece, mas enfim, acho que é mais uma curiosidade também. Eu vejo que muitos alunos meus perguntam, assim, porque às vezes passa na notícia no jornal e tudo mais, né? A gente tem um problema bastante sério com hortaliças, que é pouco produzido, né? Então, assim, vocês podem ver que, por exemplo, a soja mesmo, né? Soja aqui, nenhuma amostra não tem resíduo, né, de agrotóxico. Por quê? Porque quando a gente avalia os resíduos de agrotóxicos, a gente avalia aquilo que é registrado para a cultura e o que não é registrado para a cultura. Então, para hortaliças, a gente tem muito problema com registro. Porque são pequenos produtores, então as empresas elas não têm interesse em registrar. Andou mudando algumas leis e hoje em dia esses números andaram caindo. Por quê?
Porque hoje em dia a gente tem muito mais registro. Então, aquilo que era proibido usar até pouco tempo atrás, hoje em dia já está sendo permitido. Então, por exemplo, antigamente a gente usava muito o que era da batata, tá? Ou até do tomate, pro pimentão. Aí o pimentão tinha pouco registro de agrotóxico. Hoje em dia, né, eles já estão registrados, né? Então a gente consegue usar dentro dos parâmetros aí permitidos, né, pela, pelas fiscalizações. Então isso era só uma curiosidade também para vocês que eu ia trazer, né? Mas sempre, né, para proteger o organismo, a gente deve lembrar de higienizar bem esses alimentos, né? Lembrando que a maior parte dos inseticidas químicos, né, eles têm pH bastante baixo, então, às vezes, né, colocar esse alimento que vem do mercado em uma solução com hipoclorito, né, ou né, até sei lá, um bicarbonato, um pouquinho de bicarbonato de sódio, alguma coisa nesse sentido, né, você consegue aí neutralizar, talvez, se não tiver, né, o período de carência sendo respeitado, né? Ia falar um pouquinho de pós-colheita também. Acho que eu atrasei um pouquinho, posso falar um pouquinho? Fique tranquila. Se Pode. alguém precisar sair, aí os alunos Tá, saem, né? eu não sei se eu já estou sendo muito redundante, mas é que eu gosto de falar de muitas. Professor geralmente fala demais, né? Então é normal. Então vamos lá, né? E também o que eu acho interessante das hortas, falando de uma forma geral, né? A gente falando sobre horta, né? É a questão das perdas pós-colheita, né? Que hoje essa urbanização de hortas, elas tendem, né? Com a tendência à diminuição da comercialização de hortaliças, né? Digamos assim, eu tendo a diminuir também as perdas. Porque o que acontece com as hortaliças no Brasil, muitas vezes a gente tem um problema bastante sério. Porque os agrônomos, né, que nós somos os responsáveis pela produção comercial, a gente sofre para produzir, né? Nós não temos muita mão de obra capacitada. Nós não temos muita mão de obra capacitada para na parte da logística, né, na parte do manuseio, o agrônomo ele se atém mais à produção mesmo, e a gente acaba perdendo muito disso que a gente produz. Dá um exemplo aqui é o tomate. Cerca de 60% do tomate produzido é perdido, né? Então, para cada 10 frutos ou 10 quilos que a gente produz, 6 não são utilizados, tá? Vão para o lixo, literalmente. Tá? De alface, para cada 20 pés de alface que são produzidos hoje comercialmente no Brasil, 9 vão para o lixo, 9 não são consumidos. Então, assim, é uma realidade bastante dura, tá? Porque muitas vezes a gente fala, se aumentar a população no mundo, né, nós vamos precisar produzir muito mais alimento. Eu sempre falo para meus alunos, será que a gente vai precisar produzir muito mais? Ou a gente precisa começar a evitar as perdas, né? Então, eu acho que as perdas, elas são bastante impactantes nesse mercado, né? E quando a gente produz em pequena escala e produz em casa, né, acaba que a gente acaba utilizando muito mais essa produção, né? A gente tem aí quase que 100% de aproveitamento. E eu vejo uma vantagem muito grande nisso, né? A gente deixa de começar a perder alimento, né? Então, eu acho que é uma questão social também, né? É uma questão de consciência social, né? Só para vocês terem uma ideia, aí no Brasil as médias em perdas, né, são 30%, né? Países desenvolvidos perdem menos, tá? Por que perde menos? Questão da logística, tá? Lá, assim, caminhão melhor, caminhão refrigerado, estradas melhores. Então, assim, tem toda essa questão. Aqui no Brasil nós temos um problema com logística de hortaliça ainda, né? Quando a gente vai comparar com outros mercados, como por exemplo de floricultura é 100%, é só caminhão refrigerado. Então, assim, você compara com hortaliça, não tem como comparar, entendeu? Hortaliça ainda tem muito que evoluir nesse sentido, né? E nos países, como eu falo, né? Então, no Brasil, as perdas, elas chegam a 30%, né? De hortifruti, aqui eu estou englobando as frutas junto, né? Então, 10% aí durante a colheita, tá? Porque nem sempre a gente colhe, né? De uma forma eficiente. 50% no manuseio e transporte. E 30% nas centrais de abastecimento, né? No qual ali o produto fica exposto, né? Na central, no CEAS. Então, isso também é bastante triste. E 10% no supermercado. Eu acredito que as perdas no supermercado sejam até maiores, né? Porque, justamente, às vezes a gente vai lá escolher uma hortaliça, a gente dá uma palpadinha nela,
No outro dia, onde a gente deu aquela palpadinha, por exemplo, naquele tomate já vai vir um pretinho. Ele vai ficar escurecido ali. Vai produzir etileno, que é um hormônio, né, que diminui a longevidade do tomate, da fruta. Então, nesse sentido, esse tomate, depois de amanhã, ele já vai sair da gôndola, esse que a gente deu a apertadinha. Então, é bem comum isso acontecer, né? Principalmente no Brasil, que a gente não tem um sistema, digamos assim, de beneficiamento e classificação muito rigoroso. Então, assim, lugares onde a classificação é mais rigorosa, a gente tende a ter menos perdas, né? Mas isso também foi só uma curiosidade, assim, que eu gosto bastante, por isso que eu gosto da questão de horta urbana, horta em casa, porque eu penso um pouco na questão social da perda de elementos também, né? E como eu já falei, né, fazendo um pouco da propaganda aqui do meu curso, né, que é o curso de agronomia, né, do qual eu sou agrônoma, eu entrei no curso em 2003 mesmo, eu sou formada pela Unicentro em Guarapuava. Em 2003 mesmo eu comecei a trabalhar com hortaliças. Então, assim, eu vejo que o profissional da agronomia, dentro desse ramo de hortas, ele não está só ligado à produção, ele está ligado a todas as outras etapas que vêm do pós-produção, né? Que é colheita, armazenamento, comercialização, transporte. Temos muito que melhorar ainda nessa cadeia, né? Temos muito que melhorar como técnicos ainda para conseguir dar suporte adequado para toda essa produção de hortaliças, né? Mas espero que, né, cada vez mais nós consigamos formar profissionais para este fim, né? Que seja que o nosso, né, plantio comercial de hortaliça seja cada vez mais especializado para conseguir atender essa população. E que a população também, né, consiga, como eu falei, com essas opções de verticalização das hortas, né, que consiga produzir de forma sustentável o seu próprio alimento, o seu próprio tempero em casa. Tá certo, pessoal? Aqui eu deixo, né, uma fotinho, né, das folhosas, então, né, que são os nossos preferidos aí para produção em espaços verticalizados, em, digamos assim, em recipientes, né, com o meu e-mail, alinemarquese@ufpr.br. Eu acho que agora podemos abrir para perguntas, então.